Olá, começa agora mais uma edição inédita do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, trazemos os seguintes destaques. A safra de café 2025-2026 já está em andamento. Vamos conferir em uma reportagem especial como a colheita está avançando. No quadro Cozinha da Roça, você vai aprender mais uma receita maravilhosa. E você sabia que as cooperativas rurais podem ser aliadas do trabalhador rural? Você vai acompanhar uma conversa com o presidente de uma cooperativa. Continue nos assistindo. O ano safra 2025 acaba de começar. Acompanhe agora uma reportagem especial sobre a safra atual do café, uma das mais importantes da nossa economia. Vamos ver como está o cenário nas regiões produtoras, as expectativas para o mercado e, claro, ouvir especialistas. Começou o ano safra de 2025. Em um contexto de desafios climáticos, o Brasil se prepara para mais uma temporada de café. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a produção brasileira neste ano será de 55,7 milhões de sacas, um crescimento de 2,7% em relação ao ano anterior. Esse aumento é impulsionado principalmente pelo café Conilon. E o estado do Espírito Santo é o segundo maior produtor de Conilon do Brasil e, por isso, impacta a produtividade de todo o país. Quem explica o cenário para o estado é o especialista e CEO da Café, Marcos Magalhães. E isso faz com que a gente tenha a percepção de que vamos ter um ano aqui no Espírito Santo muito interessante, porque a safra do Conilon deve ser boa e com os níveis de preços praticados atualmente é a chance única do Estado de colocar a casa em dia, de injetar muito recurso na economia e ter um ano realmente grandioso, tanto no campo quanto na cidade. Por outro lado, o café arábica enfrenta desafios no Brasil. A produção estimada é de 34,7 milhões de sacas, uma queda de 12,4% em relação a 2024. Porque ano passado a gente teve em regiões principalmente de Minas Gerais que ficaram 120, 150, 180 dias sem chuva. Então isso maculou a safra do arábica, por isso que nós vamos ter uma safra do arábica muito aquém das expectativas. Deomar Strey produz café arábica há cerca de 45 anos. Em uma trajetória de altos e baixos, neste ano ele avalia que as expectativas não são boas. A minha expectativa para esse ano é baixa, porque ano passado deu bastante. E esse ano a minha produção é muito fraca, entendeu? Só que para o ano que vem já vai dar muito café de novo. E esse ano é fraca. O clima do ano passado afetou bastante, porque deu muita seca e aí não rendeu bastante também. Que deu um fruto pequeno, um caroço miúdo. E aí afetou a safra para esse ano também. Nós tivemos alguns problemas. E a parte de café, ela funciona o seguinte. Às vezes tem lavoura, igual essa lavoura que vocês estão vendo aqui agora. Este ano foi uma lavoura da colheita média. Mas o ano que vem vai ser uma carga muito boa. Então, às vezes por nós termos algumas variedades ou quantidade de café, então tem ano que vai ter uma quantidade de café melhor e tem ano que vai ter uma quantidade de café menor. Mas isso às vezes não é por causa do momento climático. Isso também interfere em questão do momento de carga alta de produção daquele pé de café. Em meio aos diferentes cenários entre o café Conilon e arábica, uma coisa é certa. Tudo que o mundo cafeeiro não precisa neste momento é de mais uma adversidade climática, devido à falta de estoque. Porque a gente, como já disse aqui, ano passado nós embarcamos muito café. Mas, Marcos, como que se embarcou muito café e se consumiu muito café? Porque nós tínhamos uma safra e tínhamos principalmente muitos estoques parados na mão de produtores, na mão de cooperativas. Então, o que o Brasil fez em 2024 e um restinho de 23? Embarcou tudo. Tinha um preço interessante lá fora, tivemos problemas em outros países como Indonésia, Vietnã, tivemos problemas também lá no Canal do Suez de guerras, onde comprometeu o fluxo. Então o Brasil aproveitou essa lacuna e mandou café para o exterior. Só que nós estamos começando agora
uma safra brasileira como ninguém da nossa geração viu. Qual é a situação? É uma situação que a gente está começando uma safra cafeeira sem estoques, só com a safra no radar, mudanças climáticas, apagão logísticos e demandas de novos players no mercado liderado pela China. Com relação aos preços, a grande pergunta é se eles vão voltar para os topos históricos, como presenciamos em fevereiro de 2025. O especialista explica que é importante considerar alguns fatores, mas as margens são boas. Em fevereiro passado, que tem 3 meses, 2 meses, sei lá, nós vimos cor arábica a R$ 3.200 no Cerrado e vimos Conilon de 2.100. Hoje a gente vê café no sul de Minas a 2.700 e vê Conilon de R$ 1.500. A marca caiu. Mas o que a gente tem que entender, assim, o que paga a conta, Ana, é a margem. Marcos, o que é margem? Margem é a diferença de quanto custa por quanto vende. Então, cada um sabe quanto é o seu custo de produção, mas eu tenho certeza que, pelos níveis que nós estamos vivendo hoje, a margem ela é gorda. Ela pode não ser tão gorda quanto foi em fevereiro, mas que ela existe, que paga a conta, que dá tranquilidade ao produtor, isso é fato. Então, o que a gente pode falar aqui hoje é que nós vamos ter pela frente, durante muitos anos, margens boas, margens positivas. Obrigado pela reportagem. Chegou a hora do quadro Cozinha da Roça. Vamos conferir qual a receita que a Babete Correia preparou para hoje. Babete, é com você. La paz del Signore. Falei bonito, irmã Glória? Falou lindo. A paz do Senhor. Pai do Senhor, Babete. Nossa cozinha da roça hoje está internacional. Nós estamos aonde? Na Itália. Nossa, Itália. A roça hoje está na Itália, que não tem roça só no Brasil, né, irmã Glória? Não é? Nós estamos internacional hoje. E a receita vai ser o quê? Focaccia. Focaccia, um pão italiano, que vocês vão ver que tem várias formas de rechear. Então dá para agradar todo mundo. Vamos começar? Vamos começar. Ó, numa panela aqui, nós vamos colocar uma colherzinha de café, uma colher pequenininha de sal. Então vou colocar aqui sal. Irmã Glória, a receita é muito simples. Aqui, uma colher de sopa de fermento para pão. Vamos misturar tudo aqui. Vai também uma colher de sopa de mel. Delícia. Vai ficar bom, né? Uma colher de sopa de mel. Irmã Glória, essa focaccia é um pão lá da Itália, como a gente falou. E antigamente eles não faziam com fermento. Mas como vai viajando, né? Vai mudando o tempo. Então tem região que às vezes é mais fria, região que é mais quente. Aí eles foram vendo que foi precisando de fermento para poder crescer esse pão. Então, por isso que a gente colocou fermento. Vai também uma colher bem cheia, uma colher de sopa bem cheia de azeite. Bem cheia, coloquei. 2 xícaras de água. De água. Isso. Aí aqui... Fora o trigo, são só esses ingredientes. Dá uma misturadinha aqui. Vamos misturar esses ingredientes. Então, sal, mel, azeite e fermento. E agora o Trigo. trigo. Aqui tem 500 gramas de trigo. Então, vou misturar tudo aqui. Deixa eu lançar mais. Obrigada. Isso. Vou misturar os ingredientes. Esse pão, irmã Glória, não precisa sovar. E fica mais fácil de fazer, né? Já que não precisa sovar. Só Misturar aqui. misturando com a colher Só mesmo, misturar aqui ele com a colher. pega Isso. a consistência Vai dele, pegar a né? consistência dele. A senhora gosta de fazer pão? De vez em quando. É? A senhora já fez esse? Não. Não. Então, a Esse senhora vai é aprender. Mais uma receita, né? mais Glória? uma receita nova para mim. Mais uma receita nova. Ó, vocês estão vendo que eu já misturei. Ainda tem um Sim. pouquinho de trigo assim, né? Que não misturou direito, mas não tem problema. O segredo agora deste pão. Vou falar agora. Ele vai descansar durante 15 minutos. Daqui 15 minutos, a gente vem... Vou até dar uma olhadinha na minha mão aqui, só para mostrar. Dou uma olhadinha na mão e vai fazer 10 dobras. Fiz uma, ó, pega aqui da ponta,
jogou para o meio. Da ponta para o meio, da ponta para o meio. 10 dobras. 4, 5, até completar 10. Completou as 10 dobras, vai descansar por mais 15 minutos. Nós vamos fazer isso durante 3 vezes. Descansou 15 minutos, dá 10 dobras. Descansou 15 minutos, 10 dobras. Descansou mais 15, 10 dobras. Depois dessa última dobra, o pão vai descansar 1h30. O pão descansa, mas a gente não descansa não, né, irmã Glória? Não, A gente continua trabalhando. trabalhando. Aí o pão vai descansar 1h30. No que ele descansou 1h30, vou deixar meu pão aqui. Olha que bonitão que ele fica. Essa 1h30 que eu deixei ele descansar, eu já coloquei ele na forma que eu vou assar. Para ele já pegar o formato da forma. Chegou aqui, vou molhar um pouquinho de azeite. Vou regar azeite aqui por cima. Irmã Glória, a senhora sabia que os primeiros imigrantes italianos que vieram para o Brasil foram para Santa Teresa? Aqui pertinho da gente, né? Não é? Então lá tem muito italiano. Aqui em Santa Teresa. Olha. Vou tirar o ar do pão. Ele não gruda na mão, tá vendo? Ó, não gruda. Por causa do óleo, né? É. Coloquei bastante azeite. E agora chegou a hora da gente rechear nossa focaccia. Este pão, ele parece uma pizza. Parece. Algum recheio, se a gente colocar, vai parecer uma pizza. Geralmente, ele é feito com bastante azeite. Vai colocar sal grosso por cima. E usar o tomilho. Tomilho não. Alecrim. E joga o alecrim por cima. Geralmente é feito dessa forma. Só que a gente vai fazer um diferente. Nós vamos fazer com calabresa. Jogar molho de tomate, Delícia. calabresa, hein, irmã Glória? Ó, vou abrir aqui o molho de tomate. A senhora faz molho de tomate, irmã Glória, em casa? Sim. Também. Faz. Ó, vou ensinar aqui rapidinho uma dica para vocês aí de casa. Pega tomate, uns 5 tomates, uma cenoura, um pedacinho de beterraba, ó, uma beterrabinha pequenininha, tá vendo? Cebola, tomate, cenoura, alho e um pouquinho Alecrim. do alecrim. Pode bater no liquidificador, coloca numa panela e deixa lá, cozinhando, temperatura baixa, fogo baixo, deixa cozinhar por uma meia hora. Ou então pode colocar também dentro do forno para assar, depois bate tudo no liquidificador. Fica um molho de tomate caseiro maravilhoso. Perfeito. Muito bom, né? Deixa eu pegar uma colherzinha aqui, irmã Glória, que nós vamos agora colocar o nosso molho no pão e rechear. Agora nós vamos rechear o nosso pão, irmã Glória. Vou colocar aqui o nosso molho caseiro, a nossa focaccia. E vou espalhar bastante. Depois nós vamos colocar os dedinhos ali para espalhar. Molho caseiro de tomate. A cor dele fica bonita, né? A beterraba, ela dá só uma cor bonita. Ela não vai dar sabor, não vai ficar com gosto de beterraba o nosso molho, não. Mas é muito bom. Vou botar bastante. A senhora pode colocar na calabresa? Pode salpicar a calabresa. Vai ficar delicioso. Molho de tomate, calabresa. Vou pegar o alecrim também, irmã Glória. Aprender a fazer focaccia com babete. Vai ficar delicioso. O alecrim deixa um cheiro gostoso, né? Aí a pessoa pode escolher. Pode colocar tomilho. Pode fazer de molho de tomate. Igual o... Cheiro e sabor perfeito, né? E sabor perfeito. Manjericão também fica muito bom. É, manjericão. Manjericão, queijo. Cada um vai escolher. Pode fazer até doce, irmã Glória. Pode fazer com banana, açúcar e canela. Pode esparramar. Leite condensado. Delícia. Dá pra fazer muitos sabores. Ó, isso. Agora que a gente colocou tudo assim por cima, eu vou com o dedinho e vou dar uma apertadinha. Vou apertar os ingredientes. Ficou simples até aqui, irmã Glória?
Fácil, né? É Fácil. só ter paciência para esperar os tempinhos. Esperar. Já recheamos a nossa focaccia. Agora ela vai para o forno. E daqui 25 minutos, daqui meia hora, a gente já vai estar sentindo um cheirinho delicioso no ar. E a gente volta para comer. Vai comer para saborear. Parte importante. Muito bom. Bom, a nossa que a gente fez aqui já foi para o forno. Mas aqui já tem uma pronta que nós deixamos. Essa daqui foi a original que a gente fez, com sal grosso e o alecrim. E aqui eu mostrei para vocês, vou mostrar. Essa daqui eu fiz mais fininha, que você pode fazer com a massa, como massa de pizza também. Então já fiz mais fininha. Agora é só cortar e experimentar, né? Cortar e comer. Cortar e comer. Parte importante. Essa daqui, que a gente já deixou pronta, tem calabresa, queijo e cebola. E a outra ali, que nós fizemos de o sal grosso, que é o original, e o alecrim. A Glória, pega o primeiro pedaço, ó. Delícia. Vou pegar esse daqui, depois a gente come o outro. E aí? Bom? Maravilhoso. Tem um gostinho de azeite muito bom, né? É uma massinha com a casquinha crocante, mas ela é bem fofinha. E aí, vocês gostaram? Fala pra gente. Dê também sugestões pra gente poder fazer aqui no nosso fogão de receitas da roça. Da roça. A roça hoje tá italiana. Totalmente italiana. É. Né? A paz do Senhor. Obrigado, Babette, por mais uma receita maravilhosa. Agora você vai conferir uma entrevista sobre cooperativas rurais, conduzida pela Claudie Schmittel. Obrigada, João. Para falar sobre as cooperativas, está conectado conosco o presidente da Cooperativa Agroindustrial de Garrafão, do Espírito Santo, a Cooperfruit. Adilson Brau, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Adilson, vamos começar agora a nossa entrevista. Qual o papel e a forma de atuação das cooperativas de um modo geral? Olha, o papel das cooperativas é organizar as pessoas em grupos formais, né? É tipo assim, você fortalecer os pequenos grupos, em vez de você ser um indivíduo, você ter uma força maior, você agregar, né? Você pode ser tanto no ramo agro, quanto no ramo de crédito, em qualquer ramo, você juntar as pessoas para você ganhar uma força maior, uma expressão maior no mercado, né? Inclusive, esse ano foi feito de novo pela ONU, o Ano Internacional do Cooperativismo, né? É o único tema que já apareceu nesse cenário da ONU pela segunda vez. Sempre eles escolhem um tema novo. O cooperativismo, ele está pela segunda vez. No caso, esses produtores, quando eles se ajuntam à cooperativa, são os pequenos produtores ou médios produtores também? Existem várias cooperativas de vários tamanhos, né? Existem cooperativas de pequenos produtores, que é o caso da nossa aqui, e existem cooperativas também de grandes produtores, que a gente tem muitos exemplos lá no sul do país. Tem também aqui no Espírito Santo, a Coabriel, a própria Natercoop. A nossa cooperativa já é mais voltada aos pequenos produtores familiares, né? Sim. Muitos trabalhadores têm pouco acesso à informação sobre os seus direitos, sobre linhas de créditos. As cooperativas, no geral, ajudam nesse aspecto? Trazem algum treinamento, alguma informação extra? Olha, todas as cooperativas, elas trabalham de uma forma sempre levar informação aos cooperados, né? Sempre precisando buscar novidades, trazer novas formas de produção, novas formas, novas tecnologias. Sim. E, assim, é questão de crédito, né? Muitas cooperativas oferecem crédito próprio, oferecem crédito via bancos. E aqui na nossa própria cooperativa, a gente tem também assistência técnica a campo por meio de 3 agrônomos. E a gente também tem uma nutricionista para acompanhar a produção da nossa indústria aqui dentro da cooperativa. Sim, a sua cooperativa está mais relacionada à fruticultura, seria isso? A sua atuação?
Isso, a nossa cooperativa ela é mais baseada na produção de morango, né, especificamente. A gente trabalha com outras frutas vermelhas também, mas o foco, o princípio da cooperativa foi o morango. A cooperativa em si, no caso específico aí da sua região, além da assistência técnica, ajuda os pequenos produtores para fazer uma melhor distribuição do seu produto, da comercialização? Sim, a gente ajuda em duas situações. Primeiramente, a gente compra insumos e revende para os pequenos produtores, né? A gente revende em qualquer quantidade, pode ser um saco, digamos assim, a gente faz entrega se precisar, e a gente compra também a produção, uma parte da produção, pelo menos, dos cooperados. A gente faz muita entrega para mercados institucionais, né? Que é o que a gente chama de o PNAE, né? Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aí o que acontece? Esse programa, a gente já sabe o preço que a gente vai receber no final lá no órgão onde a gente vai entregar o produto. Então a gente consegue pagar normalmente um preço acima do mercado para o produtor. Isso acaba balizando o próprio mercado para cima também. Porque se a gente está pagando mais caro no produto, o outro concorrente que vai comprar também ele tem que pagar um pouco mais caro para conseguir também comprar produto, né? E desta forma, então, a instituição consegue garantir ao produtor um bom escoamento e um bom retorno financeiro do seu produto. Seria isso? Sim, isso é uma preocupação nossa. Por exemplo, no caso de morango, esse morango que a gente chama morango indústria, que é o morango que ele não vai embalado na caixinha, que é o morango que ele vai limpo ele vai para polpa, né? Vai para fruta congelada. A gente garante a compra de qualquer quantidade do cooperado. O que ele tiver, a gente garante, e garante sempre o preço acima do mercado. Obrigada. E como que as cooperativas agrícolas podem ajudar esses pequenos agricultores a escalonar a sua produção? Então, é justamente aí que está a grande vantagem, né? É porque você junta a produção de muitos pequenos produtores, aí você consegue ofertar uma quantidade grande no mercado. Por exemplo, os produtores sozinhos eles não iam conseguir acessar os mercados que a cooperativa acessa. Sim. A gente hoje entrega para a alimentação escolar do estado de São Paulo. Esse ano vão ser 7 milhões de unidades de mexerica, um exemplo, né? E vamos supor, o agricultor individual ele não teria essa capacidade de chegar nesse mercado, mas através da cooperativa a gente consegue fazer toda a parte de logística, comprar essa mexerica com o produtor, pagar, entregar nas escolas e depois esperar a gente receber para a gente também ter uma sobra para a cooperativa, né? Sim. Adilson, quero te agradecer por esses esclarecimentos, porque é muito importante o nosso telespectador saber das funções da cooperativa e quanto que isso é importante para a cadeia produtiva geral e também para escoar essa produção. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado também. Bom, assim chegamos ao final de mais um programa. Até semana que vem. Nos vemos lá.